Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa quarta e última aula do módulo de bioenergética. Vamos lá? Pessoal, nas últimas aulas nós comentamos aí sobre a glicólise, comentamos sobre os processos fermentativos, ou também denominados como respiração anaeróbia, comentamos sobre o ciclo do ácido tricarboxílico, também comumente chamado de ciclo de Krebs. E hoje nós veremos aqui a cadeia transportadora de elétrons e o processo aí de fosforilação oxidativa. Beleza? Vamos lá? Como eu mencionei para vocês, nós havíamos visto aí nas últimas aulas que a glicose ela perpassa aí por três processos na expressão solar. A saber, se o primeiro é a glicólise, no qual a molécula de glicose passa aí por uma série de 10 reações químicas, transformando-se em 2 mols de piruvato. E aí nós temos um processo também denominado como fosforilação a nível de substrato, certo? Vemos também que esse piruvato ele precisa agora adentrar dentro de uma organela citoplasmática denominada como mitocôndria e vai passar aqui por um processo de oxidação e, consequentemente, passa aqui também pelo ciclo de Krebs, beleza? Formando-se aqui ATP e, novamente, temos aqui um caso de fosforilação a nível de substrato. Por fim, a nossa aula hoje ela vai ser centrada aqui no processo de fosforilação oxidativa, comumente chamada aqui de transporte de elétrons ou quimiosmose, tá bom? Então, espero que a aula seja bastante proveitosa, que vocês estejam aí todos já habituados com que a gente vai adentrar aqui no mérito. Caso você não tenha visto as aulas anteriores, recomendo que você olhe o card aqui no canto superior e já aproveita aí, se inscreve no canal, dá o like e bora lá. A gente havia visto aí nas últimas aulas que o processo de oxidação dos carboidratos, proteínas, inclui aí uma etapa de reações do ciclo de Krebs, que é acompanhada de uma grande redução de coenzimas NAD e FAD, certo? Mas em contrapartida, esse processo aí de redução do NAD e do FAD acaba ocasionando aqui uma pequena quantidade de moléculas de ATP. E aí, a maioria da energia obtida por essa oxidação dos nutrientes encontra-se armazenados aqui nessas moléculas reduzidas, tanto NAD quanto FAD. E aí, levando em conta que esse processo de redução de coenzimas durante a glicólise e durante o ciclo de Krebs, a gente pode chegar à conclusão que ambos os processos são dependentes aqui da reciclagem dessas coenzimas reduzidas à forma oxidada para que aí continuem funcionando, certo? E aí eu quero já jogar algumas sementinhas aí da dúvida em vocês. Vamos lá. Pouca quantidade de ATP é formada aí durante a glicólise e o ciclo de Krebs. A maioria da energia aí está nas moléculas reduzidas, o NAD e FAD. E a fim de manter essas vias catabólicas aí em funcionamento, é necessário que nós façamos o processo de reoxidação dessas enzimas reduzidas, certo? Se as coenzimas não fossem oxidadas, a gente já consegue chegar à conclusão que como que as células contornariam aí o problema da necessidade de reoxidação? De certo modo, se não houvesse a reoxidação, essas células morreriam, certo? A degradação dos nutrientes aí é um processo eficiente, capaz de promover a sobrevivência celular e, consequentemente, pegar essa energia aí e armazenar ela aí nas coenzimas reduzidas, certo? E aí vem a pergunta, como que a energia armazenada nas coenzimas reduzidas é utilizada para a síntese de ATP? E agora, a gente já precisa ter em mente que esses processos aí de reoxidação das enzimas reduzidas e a síntese de ATP são processos intimamente associados, de maneira que um não ocorre sem o outro, tá bom? Ou seja, não vai ocorrer formação de ATP sem que haja aí reoxidação das enzimas reduzidas, certo? E esse processo de reoxidação vai acontecer aqui na membrana interna, principalmente lá nas cristas mitocondriais, tá? E a gente vai ver aqui que esse processo culmina com o gás oxigênio sendo o principal protagonista, porque o gás oxigênio ele vai funcionar como aceptor final de elétrons, tá bom? E durante essa transferência de elétrons aqui das enzimas reduzidas
para as proteínas que estão lá presentes na membrana mitocondrial interna, o gás oxigênio, os prótons H+, são liberados aí da mitocôndria e vão criar um gradiente eletroquímico capaz de impulsionar a síntese de ATP graças a uma enzima chamada ATP sintase. E a gente vai ver aí como que acontece esse processo. Agora, de fato, a gente entra aí no mérito da cadeia transportadora de elétrons. Esse processo de reoxidação das enzimas reduzidas processa-se aí na membrana mitocondrial interna, lá nas cristas mitocondriais, da qual vai fazer parte aí os componentes da cadeia transportadora de elétrons. A saber-se, a maioria dos componentes aí são agrupados em 4 complexos, complexo 1, complexo 2, complexo 3 e o complexo 4, e cada complexo desse é formado por diversas subunidades proteicas que estão associadas a grupos protéicos. Por exemplo, o FMN, o FAD, centro ferro-enxofre, grupamento M, íons cobre, tudo isso daí está atrelado a esse processo, beleza? E além disso, a cadeia transportadora de elétrons é formada aí por uma coenzima Q e o citocromo C, que não faz parte aí de nenhum desses complexos, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na cadeia transportadora de elétrons, passo a passo, para facilitar a nossa vida. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que esses grupos aqui, esses complexos, eles são ordenados conforme os potenciais de redução. Ou seja, a gente vai ter aqui a organização do componente de menor afinidade por um elétron para o de maior afinidade, tá bom? Então, nós temos aqui uma tabela que descreve aí os potenciais de redução padrão. Então, temos aqui ó, o complexo 1, o complexo 2, o 3 e o 4, e os seus componentes aqui, tá? Então, tem um par oxidado e reduzido, e aqui o potencial de redução padrão. Beleza? Isso daqui tudo medido em electrovolts. Em volts, perdão. Desculpas, pensei em física agora. Então, vamos lá. O complexo 1. Eu quero que vocês deem uma olhada nesse desenho e percebam que aqui no complexo 1 eu vou ter a oxidação do NADH pela coenzima FMN, onde ocorre a retirada de um próton da matriz mitocondrial. Então, ó, você tem aqui o NADH, ele, sobre a ação da coenzima FMN, ele sofre aqui a sua oxidação. Então, você tem aqui a retirada do íon H+, e vai aqui para o passo intermembranas. Beleza? E uma coisa bacana de destacar disso aqui é que se vocês derem uma olhadinha no complexo 1, nós teremos formação de espécies reativas. Então, aqui, ó, tem o FMN, que está oxidado, e agora você vai ter aqui o FMNH, que a gente chama de senequinona. E aqui a gente vai fazer uma pergunta. O que será que acontece com a senequinona e o gás oxigênio se reagirem? E aí, eu quero que vocês percebam que a senequinona, que é o FMNH, quando ele reage com gás oxigênio, nós produziremos aí espécies reativas, espécies os famosos radicais livres, tá bom? O complexo 2, ó, já é importante a gente destacar que tem aqui a enzima responsável é a succinato desidrogenase, aquela mesma enzima que a gente usa lá no no ciclo de Krebs, tá? Complexo de Gose, doideira, perdão. E aqui o que acontece, ó? A succinato desidrogenase, ela é própria aqui do complexo 2. E a oxidação do FADH2 não é acompanhada da liberação de prótons para o espaço intermembranas mitocondrial. Então, aqui você não vai ter liberação de prótons de hidrogênio, tá bom? Outro detalhe importante destacar-se é que nós temos aqui, ó, grupamento ferro-enxofre, tá? Além disso, eu queria destacar que, passado aqui o complexo 1, complexo 2, nós teremos aqui um ponto de convergência, que é a coenzima Q, que vai ser uma coenzima que vai ter convergência tanto do complexo 1 quanto do complexo 2, tá bom? O complexo 3 agora, ele vai fazer transferências da coenzima Q para o citocromo C.
E durante esse processo aqui, os prótons são liberados aí da mitocôndria, tá bom? Novamente, vale se destacar que no complexo 3, novamente teremos aí espécies reativas. O complexo 4 agora, pessoal, ele vai fazer a transferência aqui do citocromo C para o gás oxigênio, formando água. Ó. Então, você tem aqui a água se transformando em... gás oxigênio, transformando-se em água metabólica. E durante esse processo, é importante vocês ainda saberem que os prótons são liberados da mitocôndria e, adicionalmente, os prótons da matriz mitocondriada são utilizados aqui para a síntese de água, tá bom? Outro detalhe importante de destacar-se é que aqui no complexo 4, ó, nós temos grupamento M, nós temos cobre e por aí vai, tá bom? E ainda vale destacar que no complexo 4 nós temos aqui a transferência de 4 elétrons para o gás oxigênio e ocorre de maneira sequencial, isto é, um elétron sendo doado ao gás oxigênio por vez. E aí o que acontece? A redução parcial do gás oxigênio por adição de um elétron acaba aqui por gerar radicais livres. Logo, eu quero que vocês saibam que a redução de CO2 catalisada aqui pelo complexo 4, ele vai envolver transferência de elétrons, que é sequencial, sem que haja aí liberação de formas parcialmente reduzidas de gás oxigênio. E os intermediários ainda dessa reação vão permanecer aí, pessoal, firmemente ligados ao sítio ativo da enzima até que haja aí a produção de água, tá? Contudo, vale aqui sabermos que o gás oxigênio livre aí na mitocôndria pode reagir com as formas semiquinonas e semi-ubiquinona do complexo 1, 3 e pode gerar aí espécies reativas de oxigênio. Então, eu quero que vocês já saibam aqui, daqui uma curiosidade, não cair tanto no vestibular, mas é importante saber-se que a cadeia transportadora de elétrons é a maior fonte de espécies reativas de oxigênio. Beleza? E quais são as consequências aí desse rolê como um todo? Primeiro, as coenzimas reduzidas geradas aí durante a oxidação de carboidratos, proteínas e lipídios são reoxidadas aqui, podendo retornar aí às vias de degradação, tá bom? Ou seja, caso não houvesse a cadeia transportadora de elétrons, o que aconteceria? Não haveria aí o processo de reoxidação e, consequentemente, tanto a glicólise quanto a via de degradação de proteínas, lipídios, ficaria parado porque não haveria aí as coenzimas para fazer esse processo de transporte e redução lá, beleza? E além disso, eu quero que vocês saibam que na cadeia transportadora de elétrons, esse processo de reoxidação das coenzimas promove a liberação de hidrogênio aí para o espaço intermembranas e também a retirada de hidrogênio aí do espaço da matriz mitocondrial. Consequentemente, essa liberação de íons H+, para o espaço intermembranas e também a retirada de íons H+, da matriz mitocondrial acaba por criar um gradiente eletroquímico entre esses dois compartimentos aí mitocondriais, de maneira que a gente vai ter agora um gradiente químico no qual você tem uma alta concentração de íons H+, no espaço intermembranas do que se comparado aí com a matriz mitocondrial. E o gradiente elétrico vai ser que o número de cargas mais o espaço intermembranas vai ser maior do que o número de cargas positivas aí no espaço da matriz mitocondrial. Ou seja, eu vou ter mais íons H+ no espaço intermembranas do que na matriz mitocondrial e, consequentemente, a concentração de cargas no espaço intermembranas é maior do que a matriz mitocondrial. E essa diferença de gradiente eletroquímico vai ser importante para um outro rolê. Vem comigo. O gradiente eletroquímico criado aqui entre a matriz mitocondrial e esse espaço intermembranas vai criar aqui uma coisa que nós chamamos de força fotomotriz. Eu acho que vocês já devem ter ouvido isso aí em algum momento, lá nas aulas de física, algo como força eletromotriz. É quase o mesmo conceito, tá bom? E agora vem um rolê legal. Agora acontece um processo chamado de fosforilação oxidativa, que é o seguinte: o retorno aí dos prótons
a matriz mitocondrial é um processo espontâneo, ou seja, acontece aí a favor do gradiente eletroquímico e, consequentemente, libera energia capaz aí de levar à síntese de ATP. A membrana mitocondrial interna ela é impermeável a íons H+, em toda a sua extensão, tá? Exceto em certos sítios específicos aí, que são constituídos pelo complexo sintetizador de ATP, ou seja, o complexo lá da ATP sintase. Quando os íons H+, atravessam a membrana mitocondrial interna através da ATP sintase, ocorre a ligação do ADP ao fosfato inorgânico e, consequentemente, a síntese de ATP, certo? Então vamos lá. O que acontece? Passou lá por todos aqueles complexos, formou água metabólica, jogou um monte de íons H+, lá para o espaço intermembranas, cria aí uma diferença de gradiente eletroquímico e biriri bororó. Consequentemente, esses íons H+, eles tendem a voltar aqui para a matriz mitocondrial. Só que esse espaço da membrana interna aqui, ela é impermeável a íons H+, exceto aonde aí tem-se esse complexo de ATP sintase, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a fosforilação oxidativa é um processo que parte da força protomotriz, que é gerada aí pela oxidação das coenzimas reduzidas pela cadeia transportadora de elétrons, que induz a fosforilação de ADP sintetizando ATP, beleza? Ou seja, na verdade, esse complexo ATP sintase não é para formar ATP, era só para passar o H+, mas acaba aí de tanto ter pressão ali formando ATP, tá bom? E aqui, ó, classicamente, é sabido que uma molécula de NADH forma 3 moléculas de ATP e uma molécula de NADH2 forma 2 mols de ATP. Só que a gente vai ver que o rolê não é bem assim, tá? E aí, além disso, eu queria destacar uma coisa aqui importante a vocês, que é a oxidação do NAD citossólico. Durante a glicólise, a gente viu que tem formação de NADH, tá? E a gente já sabe que a membrana da mitocôndria interna ela é impermeável a íons H+. E aí vem a pergunta, como que esse NADH citossólico seria agora oxidado? A gente poderia ter dois caminhos. Primeiro, os elétrons de NADH são transferidos aí para um composto citossólico capaz de atravessar a membrana interna da mitocôndria, ou os elétrons de NADH são transferidos para um composto que pode reduzir um componente da membrana mitocondrial interna. Vamos lá entender o que é esse rolê aí da oxidação do NAD citosólico. Nós temos agora um rolê aqui chamado de lançadeira malato-asparato, que é uma coisa que acontece em células hepáticas, cardíacas e renais aí de mamíferos. Esse processo aqui ele está representado nessa figura de maneira bem simplificada e consiste basicamente em você fazer um processo de oxidação do NAD citosólico. Tá? Então você tem aqui o oxalocetato, malato, que está aqui no espaço intermembranas, e esse processo aqui de lançadeira malato-asparato faz esse processo de oxidação. Olha que lindo, né? E aqui tem um esquema complexo. Aqui é muito mais complexo, ó. Você vê que tem uma porrada de enzimas que estão envolvidas nesse processo. Mas de maneira simplificada, não cair no vestibular, já não se preocupem com isso. Você vai falar, ai meu Deus, esse professor está colocando um rolê aí, é um bicho de sete cabeças. Não, eu só trago como curiosidade mesmo, tá? Que temos aí algumas estratégias, como as lançadeiras, que fazem esse processo de oxidação, tá bom? E aí a lançadeira do glicerol fosfato também é um processo que está atrelado aqui com a oxidação do NAD citosólico e acontece basicamente em células da musculatura esquelética e do cérebro. Então aqui você tem o triacilglicerol, transformando-se em glicerol, ele faz aqui, se transforma em dihidroxiacetona fosfato, e aí você tem a ação da glicerol 3-fosfato desidrogenase e a glicerol 3-fosfato desidrogenase tem aqui um grupo FAD com um grupo protéstico, certo? E qual que é a ideia aqui da lançadeira glicerol fosfato? Eu quero que vocês notem logo de cara que aqui, através da lançadeira, a gente vai ter os elétrons do NADH são doados diretamente à coenzima Q
sem a participação aqui do complexo 1. E, consequentemente, menos prótons acabam sendo bombardeados aqui para o espaço intermembranas, tá? E aí, consequentemente, menos ATP é formado, tá? Então, a lançadeira glicerol-fosfato vai fazer com que um NADH forme aí 2 mols de ATP. Outro rolê que é importante, e isso já cai no exame vestibular, são a questão aqui dos inibidores da cadeia transportadora de elétrons. O que é um inibidor? Basicamente é um composto que atua de maneira específica em alguns dos sítios aí, dos complexos da cadeia transportadora de elétrons, fazendo com que haja aí um impedimento do prosseguimento da transferência de elétrons. Quando o inibidor atua sobre um transportador, algum desses transportadores de elétron aí, acontece que esse transportador fica impedido de passar os elétrons adiante e, consequentemente, ele se torna incapaz também de receber elétrons aí do transportador antecedente. E, por consequência, eu quero que vocês saibam que o resultado dessas ações aí de inibição pode fazer aí a paralisação do transporte de elétrons e, consequentemente, das vias metabólicas que dependem da cadeia para o processo de reoxidação. E, além, vale se destacar que esses compostos são potencialmente letais. Alguns exemplos aqui de inibidores são apresentados nessa tabela. Ó. Nós temos aqui o retonona, que é um inseticida, o malonato, que é um inibidor da succinato desidrogenase, tem a timicina A, que é um antibiótico, cianeto, monóxido de carbono, azida, bobuliratos, que é hipnóticos e por aí vai. E percebam que cada um deles atua aqui em algum dos complexos, tá bom? E além dos inibidores da cadeia transportadora de elétrons, nós temos os desacopladores da cadeia também. O que é um desacoplador? É basicamente um grupo de substâncias lipofílicas que são capazes de fazer aqui uma dissociação dos elétrons da fosforilação oxidativa. Um dos exemplos clássicos, inclusive caiu no Enem de 2018, é o 2,4 dinitrofenol, DNP. Que aí o pessoal fala, nossa, que bagulho difícil. Se liga, qual é a ideia aqui? O DNP, graças a esse caráter hidrofóbico, ele consegue atravessar as membranas, como também é um ácido fraco. Então, ele consegue se associar aqui aos íons H+, no espaço intermembranas, onde, consequentemente, a concentração é muito maior, e libera-os aí na matriz, sem que haja a síntese de ATP durante o processo. Então, o que seria um desacoplador mitocondrial? Cara, a ideia é o seguinte, ele faz com que o processo fique bloqueado, então, consequentemente, você não produz ATP, e aí o que a célula entende? Poxa, não estou produzindo ATP, preciso levar o negócio mais para lá. Então, o desacoplador mitocondrial, ele serve justamente como um dos fármacos, uma das estratégias para fazer aí perda de peso, porque você vai fazer um catabolismo muito maior, tá? Mas, consequentemente, não há produção de ATP durante esse processo. E aí os desacopladores, e como que funcionaria eles além disso? Os desacopladores, eles impedem a formação do gradiente de prótons e, consequentemente, a energia que seria usada para produzir ATP, ele é perdida aqui sob a forma de calor. Logo, os desacopladores, o que eles vão fazer? Eles induzem aí o aumento da velocidade de transporte de elétrons na cadeia transportadora de elétrons, e o transporte aí, ele acontece de maneira muito mais rápida, mas sem haver o aumento aí do transporte de íons H+. Tá? Então, esse processo ele se torna energeticamente mais favorável. E o desacoplamento mitocondrial ele ainda pode ser um mecanismo fisiológico. Tá? Aquele DNDP que a gente comentou anteriormente é um fármaco, mas pode acontecer aqui também lá no tecido adiposo marrom de mamíferos, tá? Promovidos aqui pela proteína UCP1, que é Uncoupling Protein 1. Tá? E aí, vamos brincar agora para finalizar nossa aula. Como que a gente vai contabilizar o saldo de ATP na expressão celular? Basicamente, nós temos aqui que o saldo líquido aí, de produção de ATP por uma molécula de glicose gira aqui em torno de 38 a 36 ATPs. Sabendo isso aqui que um NADH vai aqui produzir 3 ATPs e um FADH2 produz 2 ATP. Contudo, essa visão clássica, ela é meio furada, porque nós já temos uma visão mais realista e mais
atualizada. Inclusive, isso, salvo não me falha a memória, já data desde 2011, pessoal. Que sabe-se que um NADH ele produz 2,5 ATPs e o FADH2 produz aqui 1,5 ATP. Logo, a produção total por glicose giraria em torno de 30 ou 32 mols de ATP, tá bom? E aqui é uma somatória, tanto de glicólise, quanto de ciclo de Krebs, quanto de cadeia transportadora de elétrons, tá bom? Além disso, eu queria dar aqui algumas sugestões de estudo para vocês. Existe um software chamado cadeia transportadora de elétrons. Ele é um software da Unicamp, gratuito, tá? Ó, é uma chupeta. Tem esse software aqui, COM, que ele observa o consumo de gás de oxigênio mitocondrial. E tem esse software aqui também chamado Radicais Livres, que também é da Unicamp. E todos esses softwares aí são obtidos gratuitamente através desse site aqui. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula. Espero que ela tenha sido bastante esclarecedora. Sei que é um tema complexo, que eu joguei muita informação, mas a ideia é bem simples, tá? O processo de cadeia transportadora de elétrons, ela visa basicamente um processo de reoxidação das coenzimas reduzidas e, consequentemente, produção de ATP. Tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Fui!